Pronto, já tá funcionando. Olá, pessoal. Olá, solteroproseandos. Solteroproseandas. Hoje daremos continuidade à nossa temporada com 3 episódios sobre o tema das eleições. Lembrando que nosso primeiro episódio tratou sobre eleições e gênero. Hoje iremos tratar sobre o resultado das eleições municipais de 2024. Somos a Solteroprosa, um coletivo de colunistas que tem origem desde 2017. Tratamos sobre diversos temas no Brasil e no mundo, e o tema, o nosso podcast hoje é um videocast, né? E vai ser aproveitado, obviamente, nas diversas plataformas audiovisual. Nosso conteúdo está no site, solteroprosa.com, nosso canal do YouTube, Solteroprosa Olhares Contemporâneos, e também nossas redes sociais, no Instagram, @solteroprosa. E estamos também no Spotify, Apple Podcast e no Google também, na Google Podcast. Temos vários podcasts gravados e muitos soltero-áudios, tanto nos streamers, né, como, inclusive, algumas lives no nosso Instagram. Bem, eu me chamo Alan Rangel, sou colunista da Solteroprosa, então, formado em Ciências Sociais, e junto com minha parceira, no coletivo Valéria Pilão, que também é das Ciências Sociais, e Carlos, também, que é antropólogo, também colunista, faremos um bate-papo sobre os principais temas das eleições municipais de 2024. Acabou o segundo turno no domingo agora, né? Domingo, dia 27. Né? Aqui nós estamos, eu e o Carlos, em Salvador, e a Valéria em Curitiba. Tá? Então, a gente pensou em pincelar vários temas. Dar boa noite aí primeiro, né? Saudar os colegas aí. Vamos lá, Valéria e Carlos podem dar suas falas iniciais. Boa noite a todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Boa noite, o Rangel, o Carlos, que me chamaram para novamente conversar um pouquinho aqui sobre as eleições de 2024, né, as eleições municipais. Enfim, vamos aí bater uma conversa, né? Porque é um processo que está em curso, quer dizer, as eleições estão findadas, mas os acordos políticos sempre continuam. Certamente o que nós vamos apontar aqui hoje vai sofrer mudanças entre 2024 e 2026. Mas aí vamos conversar um pouco sobre os eventos que aconteceram no Brasil. Boa noite a vocês, Valéria e Alan, que estão aqui comigo agora. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que estão ouvindo aí esse debate, independente do horário que vocês ouçam aí, vai ser um debate bastante proveitoso. Isso, a gente está gravando pela noite, mas obviamente que as pessoas vão escutar e vão assistir em horários muito diferentes, né? Bem, nós fizemos uma lista aqui de vários temas, né, que a gente vai discutir, assim, fazendo das impressões que a gente teve. Aqui um olhar de uma socióloga, um olhar de um antropólogo e de um cientista social / cientista político, né? E acho que temos muitas coisas em comuns, temos algumas divergências em relação a algumas questões, mas a gente vai se basear muito nos fatos e claro, né, pensar em cenários futuros, né, pensando nas eleições de 2026, o que é que a gente pode extrair dessas eleições, ou se dá para dizer muita coisa ou não. Acho que o primeiro tema que a gente separou aqui seria sobre a questão das mulheres, né? Assim, é o tema central, das mulheres eleitas. E aí esse é o primeiro tema. Assim, do que me parece que a gente tem de dados assim, atuais, né, que houve um aumento, né, percentual de mulheres em relação a 2020, acho que um aumento de 2%, né, 2 pontos percentuais. Tá? Então, você teve de maneira geral, acho que teve um aumento de 15,83% no total de prefeitos e vereadores eleitos, né? Isso é mais ou menos essa ideia. Em 2020, das 58 mil vagas de vereador, 9,3 ou 16,13 foram preenchidas por mulheres. E agora, das 58 mil vagas,
10,6 mil, ou seja, 18,24%, foram ocupadas por elas, né? Esse aumento de 2 pontos percentuais que eu falei inicialmente. Foram eleitas no primeiro turno das eleições 724 prefeitas, assim, obviamente do país inteiro, o que representa 13% do total de prefeitos no país. 13%. Tá? Em 2020 foram 663 prefeitas, o que deu aí 12%. Então, e para finalizar minha fala, das 728 mulheres eleitas como prefeitas nas eleições municipais de 2024, 82,5% representa o partido de direita. Então, um número interessante, né? 82,5% de direita ou centro. Tá? O partido que mais teve mulheres prefeitas, eu não tenho os dados aqui de vereadores, mas de prefeitos, o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, o maior número, depois vem o PSD, o MDB com 130, o PSD com 104, e o Progressista, que é um partido que cresceu bastante, 89. Então, seria esse o cenário, ou seja, um cenário de que a maioria das mulheres, repito, está nesse espectro aí de direita ou centro-direita. Né? Queria ouvir de vocês aí, o que vocês acham, o que vocês acharam desses resultados. Olá, Valéria. Obrigada, Carlos. Alan, eu estou com os dados aqui das vereadoras, você falou das prefeitas, né? E os partidos. Então, as vereadoras eleitas vêm do MDB com 1.550, seguidas de PP com 1.292, PSD 1.146. Aí União Brasil com 1.040, PL com 865 e Republicanos com 802 parlamentares mulheres. É mais ou menos a mesma... Acho que muda aí o segundo colocado, né? Você falou MDB e PSD, eu acho que foi, né? Para a prefeitura. O primeiro seria o MDB, isso, e segundo o PSD. No caso dos vereadores, ficou como? O MDB, o PP e o PSD em terceiro. Ah, sim, sim. Uma pequena alteração aí. Mas acho muito interessante, muito significativo pensar que os movimentos feministas, e aí o feminismo de modo amplo, né, tem reivindicado um espaço na política, um espaço de representatividade feminina, e observar quais são os partidos hoje no Brasil que têm conseguido construir esses espaços, que têm ocupado esses espaços. Né? Porque depois a gente pode até conversar um pouco mais aprofundado sobre isso, as diferenças entre aquilo que a imprensa no Brasil tem chamado de direita e de centro, elas não são grandes diferenças do ponto de vista dos posicionamentos políticos, né? São partidos que têm posições bastante privatistas na compreensão de Estado, são partidos que se alinham muito com essa chamada pauta conservadora, que tem posicionamentos delicados no que diz respeito às políticas de direitos humanos, e são essas as mulheres que estão assumindo cargos de vereadoras e de prefeituras no Brasil. Quer dizer, num momento de afirmação dos movimentos feministas, de questionamento das estruturas patriarcais no Brasil, são partidos que representam essas estruturas que têm assumido o poder. Então, é bastante delicado, né? E acho que é um problema que a gente tem que conversar muito a sério, não só na academia, mas nos movimentos populares, nos movimentos sociais, nos partidos políticos, porque o que significa representatividade? Nós tivemos aqui em Curitiba, a Alan falou no início, um segundo turno entre Eduardo Pimentel e a Cristina, o sobrenome dela é Graem, acho que é assim que se pronuncia, e a Cristina com uma proximidade muito grande com o Bolsonaro, com uma pauta muito conservadora, quiçá reacionária, se aliando perfeitamente ao bolsonarismo. Não que o Eduardo Pimentel não seja, porque
Ele está apoiado pelo Ratinho Júnior, que é do PSD, né, que é o partido do Kassab, que já foi muito próximo, mas aí depois, em alguns momentos, o Kassab tem se distanciado, agora no processo eleitoral, mas são partidos que se aproximam, se distanciam, se aproximam, se distanciam, mas estão na mesma toada, né? E particularmente essa candidata aqui da cidade de Curitiba, da capital, com posicionamentos bastante delicados. Por exemplo, uma proposta de tarifa urbana que quanto mais longe, quanto for mais o trajeto que o trabalhador, enfim, o passageiro utilizasse, maior deveria ser a tarifa que o passageiro deveria pagar. E aí, o que significa isso quando as pessoas que têm mais precisam de transporte público para deslocamento, para transporte, para trabalho, para transporte, para estudar, estão nas periferias da cidade? Quer dizer, é uma sobrecarga no indivíduo e nos indivíduos periféricos, né? E isso é uma proposta de uma mulher. Então, a questão da representatividade feminina é muito delicada, porque com certeza a Cristina não me representava, mas representa sim um setor importante da cidade de Curitiba que vê nela um conservadorismo e um posicionamento de Estado mínimo, um posicionamento da mulher bastante adequado, né? Então, nós precisamos, acho que essa eleição, ela coloca na pauta com mais evidência a necessidade de a gente pensar o que significa representatividade. É muito grave para quem está pensando pensando no mínimo, pensando nos direitos humanos, pensando naquilo que está proposto na nossa Carta Constitucional. Não estou falando de nada muito radical, mas é aquilo que já está dado na nossa Carta Constitucional. Acho que faria os primeiros encaminhamentos, Rangel. Carlos? Bom, vou continuar aqui, pegando um pouco o gancho do que a Valéria está falando, numa visão de antropólogo que tem mais preocupação com a sociedade, o que é que a sociedade tem enxergado em relação à classe política, né? No que tange as mulheres, Alan até deu um dado aí, que foi 82% das prefeitas eleitas de direita, né? E acredito que boa parte das mulheres vereadoras também, de centro, centro-direita. Essas mulheres, elas têm esse perfil da centro-direita de falar muito da família, desses valores conservadores que Valéria citou. Então, elas se aproximam de muitas mães solteiras, de mães que são chefes de família, né? A maioria dos lares brasileiros. Então, existe uma proximidade porque o discurso é esse, né? De você manter uma família íntegra, digna, tem os movimentos também para falar para se aproximar das escolas, não para visualizar o boletim do filho ou para ver o dia a dia da escola, se está faltando professor, mas para se preocupar sobre o que o professor está falando para o filho, se vai sexualizar ele, se o colégio tem ideologia de gênero. Então, tudo isso pega muito, porque você capta o eleitor, essas mulheres acabam captando o eleitor pelo afeto, né? Assim, tome cuidado, a escola, a esquerda vai pegar seu filho, vai transformar nele no comunista e tal. Então, é mais ou menos essa visão que eu tenho de que esse grande número de mulheres eleitas na centro-direita é justamente o discurso que se aproxima muito dessa visão de família que as mulheres tentam integrar e tal. A esquerda não consegue, não está conseguindo dialogar com essas mulheres, né? E eu fico impressionado que a Valéria citou a candidata Cristina Gramel, né? Que ninguém sabe no Brasil pronunciar o nome dessa mulher, acho que nem ela mesma. Tanto que Valéria Curitibana também não sabia, nem acho que nem essa Cristina Gramel sabe soletrar. Bom, ela, durante um debate, ela falou assim, uma ideia absurda assim, de criar mais ou menos isso, um centro de doação de crianças, né? Que a mulher não precisaria abortar, ainda tem isso, né? Essa questão do aborto, né? Que a sociedade brasileira rejeita, e essas mulheres falam, né? Que precisam proteger a vida e tal, e aí, então acaba tendo essa conexão em parte do eleitorado feminino. Então, essa Cristina Gama falando de centro de doações, né? Como se fosse uma coisa assim simples, a mulher levar uma gestação até o fim.
chegar e doar o filho como se fosse uma campanha de doação para enchente, alguma coisa assim. Então, isso precisa ser muito estudado, como a Valéria falou, né? Precisa ser muito discutido, porque as mulheres que pertencem aos movimentos sociais de esquerda não estão conseguindo dialogar, talvez por um discurso que não esteja sendo bem entendido por esse eleitorado, né? E fica aí a lição, né? 2026 está aí, né? E as mulheres são maioria no país, então existe uma tendência das mulheres se aproximarem mais da política, né? Pelo grande número de mulheres no país, né? Então eu vejo que pode crescer mais essa direita feminina, né? Justamente porque é um discurso, um diálogo que se aproxima muito da população por causa de valores, né? De valores, e ainda mais com uma população que tem cada vez mais se convertido às religiões de denominação cristã evangélica, né? Como mostra as pesquisas, até 2040 eles vão ser maiores que os católicos. Então, tudo isso tem que ser visto, tudo isso tem que ser suscitado para grandes debates. Eu queria dar só um pitaco aí. Me parece que esses partidos mais de centro-direita, eles parece claro que eles conseguem acessar mais as mulheres, né? No que diz respeito a filiar. Venha se filiar ao meu partido. Acho que até os republicanos eles têm até um programa lá de trazer mais mulheres para filiação. E esses partidos conseguem dialogar nesse sentido, talvez mais do conservadorismo de costumes, né, do ponto de vista dessas demandas do cristianismo, né, das igrejas, das religiões evangélicas, e me parece que, de fato, tem sido um trabalho mais produtivo de captação de eleitores, ou pelo menos de filiações, do que os partidos de esquerda. E acho que precisa ser repensado isso. E até porque essas pautas, talvez, um pouco da esquerda, estejam em uma configuração que acaba destoando do pragmatismo do dia a dia, né, da população. Então, eu acho que me parece que esse é uma pista que deve ser, a gente deve pegar. Quer dizer, o pragmatismo do dia a dia, que na maioria das questões, acho que o eleitor é mais pragmático, de fato, e imediatista, e tem muito a ver com o entorno, né? Você tem uma sociedade, aí a gente pode ter até em questões estruturais, uma sociedade que é muito violenta, uma sociedade em que, de maneira geral, tem crescido, isso também reflete no crescimento das religiões em que o Estado não está atuando, né? O que faz com que aumente também o número de pessoas, de mulheres, enfim, homens, criados a essa... Criados não, né? Mas que se engajam como fiéis, né? Como aqueles que frequentam as religiões. Então, esse é o dia a dia, principalmente das periferias, né, dos centros. Então, assim, eu acho que isso também reflete um pouco, eu acredito, né, no número de filiações com essas pautas. Então, vou também por esse caminho que o Carlos falou. Eu acho que isso tem chamado mais a atenção das mulheres, uma luta que é um feminismo, obviamente, que é totalmente diferente daquele feminismo progressista, né, da Simone de Beauvoir e da Blanta e outras linhas mais à esquerda. Então, é isso. Por isso que eu acho que a esquerda deveria refletir nesse ponto, sabe? De como tentar trazer mais as mulheres para o partido, dialogando com essas bandeiras um pouco mais, não sei, mais conservadora, mais do dia a dia, tal. Então, é um nicho que precisa ser trabalhado aí. Inclusive, eu lembrei aqui acho que João Campos, né? Que foi o prefeito de... Ele deu uma entrevista muito boa no Roda Viva, vocês chegaram a ver, falando
que o partido de esquerda ele diz, olha, a gente dialoga aqui com os cristãos. Eles sabem que eu respeito eles sabem que eu sou católico e eles confiam em mim, porque eu não vou, de maneira nenhuma, eu dialogo com eles, não vou prejudicar eles de maneira nenhuma, eu vou no culto, participo. Então, assim, existe uma esquerda, digamos assim, com esse diálogo com esse pessoal mais do evangélico. Então, ele falou, ele deu umas pistas, assim, umas pistas interessantes, e eu não sei se o PSB está indo por esse caminho, de fato, eu não tenho estudado o PSB, mas é um partido que tem crescido nos últimos anos, mais do que o PT. Né? Hoje o partido que tem mais, se eu não me engano, mais vereadores no Brasil de esquerda, não sei se prefeito, mas mais vereadores é o PSB, não é o PT. O maior partido de esquerda hoje em termos de é o PSB. Rangel, mas eu acho que tem uma coisa, veja, é uma questão de ter presença de mulheres nos partidos ou são as candidaturas femininas de mulheres que estão em partidos que são considerados a priori de esquerda não ressoam, não tem uma adesão da população no Brasil de modo geral. Porque me parece que as mulheres estão nos partidos também de esquerda. A questão é que a gente não consegue fazer quadro no processo eleitoral. Quer dizer, o processo eleitoral consolidado a gente não elege. E não elege por quê? Porque, eu vou insistir, nem a pauta de direitos humanos a gente consegue espaço no Brasil. Quer dizer, a ampliação de direitos, garantia de direitos fundamentais no Brasil é um problema. Os conservadores veem isso como privilégio, veem isso como uma afronta aos seus lugares de elite, de classe. Então, eu não sei, acho que talvez está aí mais um elemento, né, para a gente ponderar estudando. É representatividade das mulheres dentro dos partidos ou é a adesão social dessas candidaturas que parece que pode não ressoar socialmente? Eu não tenho um dado realmente da quantidade de mulheres por partido. Seria interessante de cada partido a quantidade de filiação. Mas é isso, eu acho que tem essa diferenciação que você falou da quantidade de filiações em partidos de direita e também, acho que tem aumentado, inclusive, e também o quanto elas conseguem votos, né? Votos que vão gerar vitórias. Alan, só um adendo sobre o que vocês falaram aí, que é o seguinte: você falou que esse partido de direita tem captado mais as mulheres e tal. Aumentou a direita, ela sabe captar melhor a visão do eleitorado, porque é o seguinte: antigamente, se você vê no passado esses partidos, não tinha progressista mulher, PL mulher, republicanos mulher. Hoje tem. Quer dizer, a presidente do PL mulher é Michele Bolsonaro. Então é o seguinte: esses partidos estão criando esses departamentos que não tinham, entendeu? Esse partido de direita não tinham isso. Eles estão criando esse departamento. Então você já tem no PL, um partido que elegeu vereador pra caramba, elegeu 1/5 do Congresso, uma ex-programa. Isso conta muito. E outra questão aí. Oi, Valéria. Dizendo da importância de ter um dirigente machão à frente. Ela falou isso agora, essa semana que passou. E as mulheres dando assistência. Quer dizer, reforçando esse local, essa estrutura patriarcal, né? Exatamente. Mas aí que tá. Os partidos de esquerda, por outro ponto, seguem uma linha de intersecção. E isso acaba o eleitor acaba não compreendendo, porque vai englobando gênero, classe, raça, e isso aí fragmenta totalmente o discurso para grande parte do eleitorado feminino, acredito eu, né? Tem uma coisa que novamente o João Campos falou para a gente passar para o próximo tema, ele falou justamente isso, quer dizer, na verdade o eleitor aqui não é só, voltando para essa questão evangélica, eu acho muito importante isso, não é só evangélico, ele falou da mulher, acho que focou na mulher, ela não é só evangélica, ela tem a creche, ela tem que levar o filho na creche, ela é trabalhadora, ou seja, ele trouxe essa ideia que você está falando da interseccionalidade junto com ser cristão, entende? E ele falou, o partido tem dialogado com isso. Vamos o PSB tentar dialogar com essa interseccionalidade, além de ser cristão. Né?
Porque isso deve ser considerado, então, dentro de você captar maior número de eleitores, né? Acho que isso é uma boa questão. E estava olhando aqui, né? Os partidos têm cada vez mais criado, como vocês falaram aqui, essa pauta para as mulheres, né? O PL, a própria, lembro que a Damares também recentemente fez uma chamada também, né, no partido dela, enfim. É bem interessante, né? E estava vendo uma coisa aqui, assim, vamos deixar para passar para a próxima aqui. Vocês querem comentar mais alguma coisa aqui? Eu vou passar aqui para o próximo ponto, que é sobre os partidos que mais elegeram vereadores. Esse é o próximo tópico. O que a gente viu nessas eleições é o PSD. O PSD cresceu brutalmente, assim, em termos de prefeituras. É o maior partido com prefeituras. Acho que na minha conta aqui deu 887 87 esse ano. E em relação aos vereadores também, não ficou em primeiro lugar, né? Ele ficou em terceiro, só atrás do PP e do MDB. Historicamente, o MDB é o partido que mais elege vereadores, né? No Brasil, sempre foi assim, desde a redemocratização. Então, esse dado mostra, primeiro, acho que 2 pontos. Primeiro, o crescimento do PSD, tá? O MDB se manteve ali na média segundo, também é um partido. É uma discussão se são partidos de direita, de centro-direita, tá? A gente tem várias maneiras de a gente enxergar isso. Em relação comparando 2020 e 2024, você teve, mais uma vez, um crescimento, uma redução não, teve um crescimento do MDB, apesar de tudo, o MDB deu uma crescida. O número que eu tenho é 7.350 em 2020, 2024, 8.114. Então, houve um crescimento de vereadores. O outro partido que cresceu, como eu disse, o PP, deu uma crescida boa também, tá? O PSD, que eu acabei de falar também, cresceu bastante. E acho que todos os partidos aqui, pelo menos até o PT, todos tiveram crescimento, que é bem interessante, de vereadores eleitos, né? Apesar do perfil que a gente está vendo, que a grande maioria dos primeiros colocados, MDB, PP, PSD, União Brasil, o próprio PL também teve um crescimento, né? E o Republicanos e o PSB. O primeiro partido de esquerda, como eu falei, é o PSB hoje, né, em termos de quantitativo de vereadores eleitos. Então, quer dizer, e nas capitais, só para fechar essa parte aqui, nas prefeituras, se a gente for olhar, o MDB teve 5, tá? 5 capitais, PSD 5. Interessante que o PSD, o MDB, eu não sei, União Brasil teve 4. São partidos que têm ministérios. Portanto, tem ministérios, tem captação de recursos em secretarias. Depois vem o PL com 4, tá? Que é o partido do Valdemar, do Bolsonaro. Depois o PP com 2 capitais. Podemos com 2. Acho que é o Podemos que tem um programa mulher, né, gente? Eu acho que é isso. Tinha um presidente mulher também. E depois o Podemos ou Republicanos? Não fico na dúvida agora. Podemos. Acho que, se não me engano, o nome dela é Renata Abreu. Isso, acho que é isso mesmo. Aí depois tem o PSB, PT 1 e Avante 1. Então, resumindo, como disse o cientista político Jair Nicolau hoje, uma matéria, acho que foi da CNN, não lembro agora, e de fato, o Brasil hoje tem um perfil das eleições, um perfil de direita, centro-direita. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje. O PT teve um crescimento tímido de cadeiras. Eu não cheguei a olhar de cadeiras de maneira geral dos vereadores, né? E em relação à prefeitura, eu acho que perdeu, né? Se não me engano, perdeu um pouco nas capitais, acho que teve uma queda também. E é isso, basicamente, é isso. Queria que vocês comentassem aí, que são as impressões de vocês
de maneira geral, nas eleições de vereadores e prefeitos, né? Como é que se configura isso? E pensando, quem sabe, até para 2026, né? Bom, sobre essa questão aí desses partidos, grande parte deles faz parte do chamado Centrão. O que é que eu entendo como Centrão? Centrão não são partidos, são bancadas de políticos de vários partidos, né, que usam dinheiro do orçamento para ficar fazendo aplicações e criando base com o prefeito no interior. Para mim, Centrão é isso aí. Então, esse dinheiro do orçamento do Congresso, esse derrame de dinheiro aí que houve, ajudou a eleger muitas pessoas que pertencem a esses partidos, entendeu? Então, são vereadores que são eleitos, que têm uma proximidade com o eleitor, falam a voz do povo, né? Mas que não tem projeto, não tem projeto nenhum. O projeto deles é você aplicar o dinheiro de emenda com ambulância, asfalto ou alguma coisa do tipo, creche, e isso elegendo. E com essa formação dessas e com a indicação, com a direcionamento desse dinheiro, dessas verbas para esses projetos aí nos interiores do país, vão criando a base e vão se reelegendo. E vão se reelegendo. E aí se tornam deputados, vão elegendo seus vereadores, e vão elegendo seus deputados estaduais também. Muitos têm filhos na política, aí João de não sei quem, aí elege como vereador João de não sei o que filho, elege João de não sei o que sobrinho, João de não sei o que neto, e tem essa continuidade aí, né? Bem marcante na política tradicional. Então, eu acredito que essa boa parte desses vereadores são desse centrão, pegaram muito dinheiro desse orçamento do Congresso Nacional, né, que é chamado de orçamento secreto, direcionou para suas bases e assim acabam sendo eleitos, né? Por outro lado, tem aquela questão que muitos vereadores que têm assim uma gama enorme de votos, eles trabalham diretamente com a população. Eu vou dar um exemplo aqui do vereador mais votado de Salvador, né, que é Jorge Araújo. Jorge Araújo era repórter de televisão. Só que ele não era um repórter de fazer uma matéria assim, sobre estatística, sobre um assalto a ônibus que teve, não. Jorge Araújo, a pauta dele no noticiário que ele trabalhava era mediar briga de vizinho. Então, o que acontece? O cara vai lá, fica brincando com o pessoal, entra na casa de um, mexe na panela, pega uma coxa de galinha, lasca no dente. Então, isso aí é uma atitude muito popular, entendeu? Então, ele vai nesses bairros pobres, então o cara vai ver ele ali, já fala assim, você que trabalha na televisão, tem condições de me conseguir uma cesta básica, tem condições de conseguir um milheiro de bloco para eu bater minha laje, e tem condições de me arranjar um dentista para minha filha, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, ele já cria essa aproximação, e isso acaba chamando a atenção desses partidos do Centrão, né? Que vai captando esses personagens. Ele foi eleito se eu não me engano, pelos republicanos. Então, existe esse proveito também, né? De você pegar uma figura popular, uma figura muito, muito acessada nas redes sociais, né? E com isso, micropartidos, né, vão tendo reconhecimento, né? Essa Cristina Grama, que ninguém sabe pronunciar o sobrenome dela, é do PMB, né? PMB. Você não tem tempo de televisão, não tem nada. Tem Pablo Marçal no PRTB também, né? Um partido também que eu já achava que estava extinto. Então, esses partidos vão sobrevivendo, assim, pegando essas figuras muito populares, públicas, que despertam a atenção das pessoas. Então, não me surpreende nada, né, ter esse grande número de vereadores eleitos nesses partidos pelo orçamento, né, por esses partidos ter uma gama de pessoas que
são youtubers, são subcelebridades, influências, né? Então, não me admira nada nesse espectro nacional eleitoral ter esses partidos com essa grande quantidade de vereadores eleitos aí. Só acrescentando, Valéria, em relação aos ministérios que eu falei, o MDB tem 3 ministérios atualmente, o União Brasil tem 3, vou pegar uns partidos com mais, e o PSD 3 também. Tá? O PT é o partido que tem mais, né, por ser do governo, mas esses partidos aí que tiveram também grandes êxitos, eles têm, portanto, capacidade de alocação de recursos, etc. e tal. Então, tem essas configurações aí. Só antes de passar para você, Valéria, eu só queria complementar aí que é o seguinte, só falando que esses partidos não têm projeto, por exemplo, MDB, PSD, quando eles lançam candidato a presidente, por exemplo, você vê Simone Tebet foi candidata pelo MDB. Ela teve apoio de gente do partido dela, mas gente do partido dela estava apoiando Lula e outra parte apoiando Bolsonaro. Ou seja, não existe uma união, né? Os políticos vão atrás daquilo que eles consideram que vai ser vantajoso para eles, e não apoiar Simone Tebet como um bloco, como se eles apoiassem um projeto de partido. Mas eles não apoiam um projeto de partido, eles apoiam um projeto que é vantajoso para eles, seja o político de partido for. Sim, o Alan acabou de falar. O PSD tem 3 ministérios no governo federal agora, mas o PSD, que aqui no Paraná é o Ratinho, que é o governador do estado, sempre teve muito próximo do bolsonarismo. Quer dizer, a particularidade do Centrão, do bolsonarismo não, né, do Bolsonaro, a particularidade do Centrão é que o Centrão ele migra com uma maior tranquilidade, né? Em 2002, 2006, eles foram base, tiveram alinhados aos governos petistas. E aí, depois, 2018, muda, enfim, se alinha antes ao Michel Temer, né? Porque o golpe precisou de base para ser feito, e depois, 2018, com o Bolsonaro. Eu estava fazendo uma pesquisa faz alguns anos sobre questão racial, racismo e o processo da Constituinte de 88. E, na verdade, era racismo religioso que a gente estava tratando. E naquela altura, a gente fez uma leitura que dizia que a questão do centro no Brasil, e aí cabe até a gente investigar mais sobre isso, o centro surge no Brasil por parte dos partidos de direita, que queriam se desvencilhar da imagem da associação com os militares. Então, vai formando esse centro que tem todos os princípios daquilo que constitui ideologicamente a direita, mas queria se distanciar um pouco desse passado recente militar brasileiro. Então, a gente precisa... E aí, Carlos, eu acho que concordo contigo, é mais uma coisa que a gente tem que se debruçar para explicar, de fato, o que significa esse fenômeno centrão, que parece amorfo, mas ele tem uma perspectiva, que seja ela oportunista, é uma perspectiva, né? E nessa perspectiva oportunista de ter verbas, seja para emendas, seja como for, ele vai propondo uma política que ela é muitas vezes discriminatória, vai apoiando uma política que ela é privatizante, quer dizer, vai apoiando uma política que, de modo amplo, não contempla a população brasileira. Mas aí, quer dizer, essa coisa ardilosa da política, né? Quando do golpe em 2016, eu acabei de pegar aqui, puxando os dados que o Rangel estava falando do PT, em 2016 o PT ficou com 254 prefeituras. Antes, em 2012, que foi o momento que mais elegeu prefeituras no Brasil, foram 637. Então, 2016, com o golpe, 254. E agora, 2024, 252. Teve mais uma queda em 2020, foi para 182, e agora teve um crescimento não muito significativo, né? E aí, vou fazer uma provocação, ainda mais para o Rangel, que é o politicólogo aqui da nossa conversa.
Em que medida que as próprias políticas... Rogério, não precisa responder não, tá? Mas é só para a gente ficar pensando. Em que medida as próprias políticas do PT de 2002, 2006, depois de 2012, que vai culminar no golpe, né? Não propiciaram esse crescimento todo que o Centrão tem hoje. Porque as políticas conciliatórias que o PT foi fazendo desde 2002, porque vamos lembrar quem que era o vice do Lula em 2002, né? O José de Alencar. A política conciliatória que o PT foi fazendo para assumir o governo federal e conseguir, negociando com o Congresso, passar as políticas que foram efetivadas, foi dando vigor e foi dando tamanho, aumentando a participação do Centrão na política brasileira. Então, também é um pouco resultado, podemos dizer que também é um pouco resultado do crescimento que o Centrão teve nos anos 2000, na primeira década, isso que a gente está vivendo hoje, porque ninguém governa no Brasil mais se não tiver o apoio do Centrão. O tal do Centrão, que aí parece centro, mas a gente tem que... Eu tenho uma implicância, porque esse Centrão aí fica ideologicamente passando a ideia de que não sou nem de direita nem de esquerda, né? Que é o que a imprensa está dizendo agora. As coisas não são bem assim quando a gente vai buscar nas políticas que esses partidos executam. Mas esse grupo de partidos que vai dançando a música que está tocando, eles tomaram uma proporção muito grande nas últimas décadas no Brasil. E aí, assim, não importa quem é o governo federal, não negocia, não funciona, o Congresso não funciona, as pautas não avançam, se não for alinhado com eles. Só que para fazer alinhamento com eles, você recua em políticas, principalmente de políticas de assistência, recua em políticas de direitos humanos. Quer dizer, o Congresso está negociando o orçamento de 2025, dizendo, a gente não vai mexer, vocês que vão dizer de onde a gente vai tirar o dinheiro agora, e aí o governo federal está de novo apontando na possibilidade, por exemplo, de mexer no piso salarial da saúde e da educação. Porque senão, supostamente, a máquina do Estado não vai ter como funcionar, porque o orçamento vai ficar sem possibilidades, né? Apertado, engessado. Quer dizer, então, e aí a gente vai mexer na educação. A gente não mexe na taxa de juros, a gente não mexe no agronegócio, a gente não mexe em nada. Mas aí na educação a gente mexe. Então, essas negociações que foram sendo feitas, as concessões que foram sendo feitas, me parece que dão margem para esse crescimento todo que a gente está vivendo hoje no Brasil. Infelizmente. Se você for olhar historicamente, por exemplo, pega o MDB, né? O MDB sempre foi um partido que apoiou quem estava no poder, né? PT, e na União, e até sempre foi um partido mais fisiológico, eu diria, né? Assim, lembrando que o PMDB é o antigo... o MDB é o antigo PMDB lá da ditadura militar, que é um partido de oposição e tal. Mas você vê que sempre foi um partido que sempre se preocupou mais com essa questão dos recursos para as bases, né, estados e municípios. Então, ele nunca teve essa preocupação de ser um partido que tivesse um protagonismo a nível nacional. Porém, sempre foi um partido que teve muitos vereadores e prefeitos eleitos. Por quê? Porque a preocupação deles eram os recursos, e até hoje tem essa capilaridade, tá? Porque recursos, dinheiro, ganha eleições, né? Ganha eleições. Então, essa lógica se manteve por muito tempo. O que me parece estar acontecendo agora também é que o PSD conseguiu, a partir que ganhou força nessa lógica também, junto com, talvez até ultrapassando o MDB, né? Ou futuramente até ultrapasse em nível de vereadores, né? Ganhou um nível de prefeitos aqui no país. E o PSDB também é um partido que vai negociar em São Paulo com o Tarcísio e tem 3 ministérios no Congresso, né? No Executivo. Então, a lógica do Centrão, e eu acho que por isso que eu coloco o PSD também partido do centro, né? No sentido... É difícil fazer essas relações, mas é um partido... Ele se coloca como centro Kassab, né? Ele fala, é um partido de centro, que dialoga com a direita, com a esquerda. Acho que dentro desses partidos você tem muito pouco, tem
talvez alguns com uma visão um pouco mais ideológica. Eu sei que tem muita gente, muitos candidatos ou filiados que têm visões extremistas, mas que se filiam esse candidato e ganham, mas o núcleo do partido, desses partidos, é um núcleo mais moderado, eu diria. Você pega o Kassab, você pega o Baleia Rossi, não são caras que têm no perfil extremista, tá? Então, eles conseguem, apesar de eles aceitarem candidatos que tenham perfis extremistas, e o Brasil está cheio desses caras aí, principalmente sendo vereadores, o núcleo do partido toma decisões que são decisões mais fisiológicas, que apoiar, como eu disse, em um cenário municípios e estados, com pouco outros partidos, teoricamente com pontos ideológicos divergentes, mas que, no fundo, o grande interesse ali é ter uma maior composição para essa captação de recursos. Então, o PM, esse modelo do PMDB, chamado PMPDismo, assim, teve uma literatura sobre isso, né? Muito sobre essa questão E como esses partidos, aí tem várias pessoas que vão estudar sobre isso, esses partidos eles sustentaram ali as composições, a aliança, para que os governos do PT, do Fernando Henrique, pudessem aprovar diversas pautas, né, nacionais. Então, é complexo, né? É bastante complicado. Agora, o que eu vejo, acho que a própria, falando do PT, a Gleisi falou essa semana, falando sobre isso, de que é preciso dialogar o PT, para que Lula vença em 2026, é preciso compor com o que ela chamou de centro, tá? Porque senão não tem condições. Então, assim, eu acredito que seja melhor pensar dessa maneira, porque se o centro é fisiológico, de fato, ele pode aprovar, desde que tenha algum benefício, e tem os ministérios, tem os recursos, pode aprovar algumas medidas talvez um pouco mais favoráveis ao governo. Agora, se você coloca só gente do PL, que está no partido extremista, é muito difícil aprovar alguma coisa no Senado e na Câmara. Você precisa compor para colocar pessoas ali que são meramente, que têm um perfil mais flexível de votar, pautas mais progressistas ou conservadoras. Então, o trabalho para 2026 é ter que compor com o Kassab, com Baleia Rossi, com essa galera do centro, o Assemineto, que é o presidente também, né? Assemineto não, acho que o Assemineto, acho que é o presidente do União Brasil, se não estiver enganado. Então tem que compor com esse povo, porque senão você não consegue eleger o Lula, essa é a verdade, e não consegue, em sendo reeleito, aprovar medidas um pouco mais progressistas. Enfim, a gente está nesse bolo aí, não sei o que vocês acham. Né? Olha, só um adendo sobre o que você está falando aí, Alan, que Kassab, Baleia Rossi são moderados e tal. Eles são moderados porque surgiu o extremista. Porque há 10 anos atrás, eu não lembro de tanta categorização nesse campo político. Eu sou de centro, ou de direita, o moderado. Não tinha isso, não era tão heterodoxo assim. Entendeu? Com o surgimento do bolsonarismo e um monte de sectários, é que houve essa diferenciação. Então, o cara quer dizer que é moderado, né? Quer dizer que ele não é extremista. Mas, ainda assim, acredito que os dois acompanham certas similaridades assim do campo da direita, entendeu? É isso que me chama a atenção. O cara falar que é moderado, para mim, ele quer dizer, olha, eu não sou, eu posso concordar com as mesmas ideias que ele tem de privatização e tal, mas eu só não sou histriônico. Então, essa quantidade de categorizações assim me chama a atenção, mas para mim é tudo a mesma coisa aí, no sentido de ter as mesmas ideias, ter o mesmo ideário de um bloco, né, que é o bloco da direita que a gente está falando aqui. Eu concordo com o Carlos, porque a proximidade é muito maior do que qualquer tipo de diferenciação.
E acho que no bojo disso que nós estamos falando, de ascensão do Centrão, a impressão no quão histriônicos são essas figuras, quer dizer, a tal da extrema-direita, né? Vem junto, que também é um fenômeno novo para nós, desde 2018, a importância das redes sociais no processo das eleições. Porque aí, Pablo Marçal e a Cristina Gramel, aqui de Curitiba, ela não tinha tempo de TV, né? Como vocês falaram, o Carlos chamou a atenção. Então, como é que conseguiu projetar? Nos dois casos, são pessoas que são. A Cristina aqui também era da comunicação, como é o vereador que o Carlos estava falando aí de Salvador. Dizer, então, é alguém que vem da comunicação que já é reconhecida. Mas, basicamente, a gente está falando das redes sociais. As campanhas foram feitas nas redes sociais, né? Eu me lembro, depois conversando com o pessoal também aqui da política, dizendo que em 2018, no processo eleitoral, uma das coisas que foi chave, que inclusive chave para que, dentro da área da ciência política, né, não se apontasse o Bolsonaro inicialmente como uma figura importante, mas depois virou presidente, é porque foi a eleição da virada em que o tempo de TV e o tempo da propaganda eleitoral gratuita não teve o peso que tinha nas eleições anteriores. E isso não estava sendo contado nos processos de análise para 2018. Então, a gente está lidando com um fenômeno novo na política que a gente ainda não tem recurso suficiente, eu diria, analítico, para pensar, na verdade não sei se a gente não tem, mas a gente está construindo recursos analíticos para pensar o que significa isso na política nacional, porque essas figuras estão assim, simplesmente brotando e tomando uma dimensão gigantesca que antes era impossível de ter, né? Vide aquela cidade, eu perdi aqui agora um monte de aba que está aberto, uma cidade no Brasil em que não tem meios de comunicação, não tem imprensa, só é WhatsApp, e por conta de uma fake news, o candidato que era a tendência da eleição acabou perdendo, né? Então, dada essa divulgação de informações mentirosas nas redes. Então, acho que isso também é um elemento importante que a gente precisa investigar, enfim, pleitear nos próximos anos, inclusive para 2026, né? Eu concordo bastante. Assim, eu acho que a gente precisa de mais ferramentas para entender esse fenômeno da nova direita, dessas figuras que brotam, efetivamente, com esses discursos um pouco mais agressivos, e os partidos pequenos, como a gente falou, que se apropria disso, dessas figuras, para ganharem mesmo prefeituras e por aí vai. É para você, se for olhar, é isso, nos partidos pequenos se aproveitam muito dessas grandes figuras. E, obviamente, que a gente tem toda uma discussão sobre como compor uma... Eu acho que tem uma composição que tem que ser mais democrática. Quando eu falo de moderado, eu falo assim, dá para dialogar, entende? Eu falo, é um pouco mais moderado, dá para dialogar. Se você pega um partido mais extremista, não tem diálogo. Os caras são muito mais inflexíveis, né? E eu acho que a Gleisi, quando fala de fazer essa composição, ela está falando muito do PSD, inclusive, é justamente que há diálogo, pelo menos no núcleo do partido. Se a gente considerar o partido como um ator importante, decisões do núcleo do partido têm que prevalecer sobre os seus filiados, né? Sobre aqueles que ganharam. Então, a questão da disciplina partidária. A gente tem que acreditar que existe disciplina partidária no Brasil ainda. Então, eu considero dessa maneira, dá para ter diálogo agora. Infelizmente, ou felizmente, algumas pautas, elas são muito semelhantes, né? Como vocês falaram aqui, eu acho que essa é uma questão muito importante. Assim. Carlos, eu sei que você vai falar agora, a gente tem 10 minutos para falar de dois temas, sim, por causa do horário, que é a questão, a gente vai ter que emendar a questão dos votos brancos, nulos e abstenções, tá? E também a gente pode trabalhar com a ideia, a questão do como o eleitor se enxerga no espectro ideológico. Acho que é duas questões que a gente pode juntar aí e discutir, tá? Assim, para fechar. Mas fale, Carlos, você queria complementar aí? Não, eu só ia complementar que esses partidos pequenos que captam aí esses
esses sujeitos, influências e tal, perigosos, não tem filtro nenhum, né? Quer dizer, a sobrevivência deles depende justamente desse tipo de sujeito. Então, eu lembro em 2018 que havia uma discussão de candidatura avulsa. Imagine. Quer dizer, se com partido que, né, que você tem uma espécie de triagem, né, para participar, não está tendo isso, imagina uma candidatura avulsa. O cara não precisa de filiação nenhuma para se candidatar. É um perigo enorme. Eu queria que vocês falassem um pouco desse resultado que saiu. Eu tenho mais de São Paulo aqui, tá? Falando dos votos, né? Sim. Os votos brancos, nulos e abstenções. Aqui, com cerca de... São Paulo tem cerca de 9,3 milhões de eleitores, né? São Paulo capital. Registrou o maior número de abstenções da sua história, 2,9 milhões de pessoas não compareceram aos locais de votação. Este número corresponde a 31,54%, 31,54% do eleitorado. Essa marca, inclusive, ela supera de 2020, quando 2,7 milhões de pessoas não votaram. Tá? Então, o que vocês atribuem esse, inclusive, quer dizer, juntando, se você juntar a abstenção, voto nulo e voto branco, ultrapassou os votos do próprio Ricardo Nunes, né, que disputou com o Boulos a prefeitura de São Paulo. Acho que esses números também, se a gente for olhar outras capitais, é possível que a gente encontre também números bastante semelhantes. Assim. Qual a visão que vocês têm disso aí? Fala, Valéria. Eu acho que a gente pode, então, questionar o resultado da eleição, porque se mais da metade da população não concorda, é maior do que o primeiro colocado, a eleição tem um problema aí, né? Alan, eu vou juntar com o dado que você também levantou sobre a posição política, porque eu acho que essa resposta, quer dizer, a gente vai dar uma resposta, né? Mas problematizar com essa questão das abstenções no processo eleitoral também pode estar alinhado aí com essa como o eleitorado se vê, né? Então, tem lá a pesquisa do Data Senado, e aí me chamou a atenção, eu não tinha visto essa pesquisa. 40% dos eleitores não se identificam nem de centro, nem de direita e nem de esquerda. Mas aí, veja, quando votam, pelos dados que nós trouxemos aqui até agora, votam predominantemente alinhados com uma perspectiva da direita. Se a gente colocar aqui centro e centro-direita juntos, né? E direita juntos. Quer dizer, então, o que significa? Eu não arriscaria dizer o que significa esse eleitorado que não esteve presente na urna. Não estar presente não significa, não vejo assim, pelo menos, que não aderem às posições políticas dos candidatos que saíram vitoriosos. Não há uma rejeição. Porque se fosse uma rejeição nesse nível, as pessoas teriam ido às ruas ou às urnas para dizer, olha, eu não compactuo com esse processo eleitoral, vou aqui manifestar o meu voto nulo ou branco para demonstrar que esses candidatos não me representam. Não, elas simplesmente estão em casa ou foram viajar ou qualquer outra coisa, porque em São Paulo 2,9 milhões é gente pra caramba, né? Simplesmente não foram votar, como se isso não interferisse na vida deles. Ou não interfere, ou interfere de tal forma que eu compactuo com quem está no processo eleitoral e que ganha esse processo eleitoral. Porque, e eu vou juntar de novo, né? 40% das pessoas no Brasil dizerem que não tem uma posição nem de centro, nem de direita, nem de esquerda, peraí, então como é que essas pessoas todas ganharam o processo eleitoral? Como é que o PSD saiu à frente, o MDB, o PP, os republicanos? Como é que todos esses partidos ganharam votos de vereadores e de prefeitos? Não bate? Sabe aquela pesquisa de quando a gente fez da comemoração dos 500 anos do Brasil?
que fizeram, que as pessoas não se consideram racistas, mas todo mundo conhece um racista, e aí a conta não fecha? Me parece que é isso, aqui a conta não fecha. Porque não sou de direita, mas o Brasil está elegendo pessoas de direita. Eu não vou votar porque aquilo não interfere em mim, mas eu não concordo com as pessoas que estão ganhando. Não sei, acho que tem muita coisa estranha aí nesse posicionamento. A não ser que seja um conformismo de é isso, a política é essa, eu adiro essas posições, então tudo bem o que ia acontecer no processo eleitoral. Eu tenho uma visão um pouco diferente de Valéria no seguinte sentido. Eu acho que boa parte desses 40% aí que dizem que não é de direita, nem de centro, nem de esquerda, não foram votar. É justamente o pessoal que ficou na abstenção. Porque eu tenho essa ideia, né? Que a abstenção vem disso, velho. Vem do cara que que está totalmente desinteressado ou desestimulado. E isso acontece muito mais no segundo turno do que no primeiro. E aí Valério falou, né? Mas no primeiro elege vereador e tal. Imagino que esse cara ele tenha aproximação, porque esse sujeito não, mas todos nós teríamos mais aproximação com o vereador do que alguém de um cargo executivo, para votar, para eleger e tal. Até indicação, né? Pô, não tem quem votar para vereador. Aí o cara fala, vote em fulaninho de tal, que é irmão da cunhada da vizinha de minha tia. Então, quando vai para o cargo executivo no segundo turno, aí o cara se estimula, porque para vocês terem uma ideia, em 2022, a diferença entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno foi de 6 milhões de votos. No segundo turno, caiu de 6 milhões para 2 milhões. Onde foram para esses 4 milhões? Quer dizer, muita gente que votou no primeiro turno em Ciro Gomes e Simone Tebet, ou votou nulo, não foi votar em nem Lula nem Bolsonaro. Eu entendo assim. Essa diferença, essa queda, está mais no eleitor que não foi do que no eleitor que foi votar em Bolsonaro. Eu analiso dessa forma. Não sei se a minha matemática tá gerando alguma dúvida. Mas esse grande número de pessoas que não se identificam, para mim, são pessoas que não vão votar, e uma parte delas, não sei se a maioria ou boa parte, mas uma parte assim razoável delas foram para as ruas, acreditavam numa mudança política lá em 2018, e no entanto o que eles viram foi aquilo que eles mais queriam combater foi o que mais cresceu. Então, muitos deles pensaram, rapaz, eu fui para a rua aqui. Então, esse pessoal não tem que votar. Então, eu tô fazendo essa ligação aí. A, 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 então, eu tô juntando a questão da abstenção com esse dado aí que não, as pessoas não são de centro nem de direita, ou uma parte porcentagem é de direita ou de esquerda. Mas eu tô tendo essa conclusão aí. Vai lá, Alan. O que eu acho, eu estava pegando os dados aqui, até mandei para vocês no chat, falando comparando com a eleição de 2022, é uma outra eleição, né, que é a eleição nacional, mas já em 2022 você teve um aumento de abstenção maior, né, maior abstenção desde da eleição de 98, né, ou seja, em 2022 foram 20,9% de abstenção, né, as eleições nacionais. Então, ali a gente já teve uma, digamos assim, uma fotografia de que o voto obrigatório ele não estimula, tá? Porque até que você pode justificar de várias maneiras, né? Tem como você burlar isso, né? Não é tão difícil assim a justificativa. A gente está olhando o retrato de São Paulo, mas como eu disse, eu acho que o retrato de São Paulo fala muito, né, do Brasil. Eu acredito que há sim uma certa desconfiança em relação à democracia e às instituições. Eu vou por esse caminho, sabe? Cada vez mais você tem instituições que não são fortes do ponto de vista de responsividade,
do que seriam os direitos dos cidadãos, né? Questão de políticas públicas, você tem vários casos de corrupção. Então, eu acho que todas essas décadas de dificuldades institucionais para reduzir os problemas do país, acho que tem criado um desestímulo muito grande em relação à democracia e aos políticos, de maneira geral. Eu vejo uma visão muito negativa da política. Por quê? Porque o Estado não chega em vários lugares, o Estado não consegue dar conta de tornar a receita em despesas alocadas de maneira correta, objetiva. Então, acho que a população vê isso como algo muito negativo, e aí você tem esses discursos mais extremistas, né, com discursos antissistema. O próprio Marçal, um fenômeno, ele é um discurso antissistema muito claro. Isso pode ter de estimular também uma galera do São Paulo, segundo turno, a não votar nem em Nunes, nem em Boulos, que são, digamos assim, políticos não com discursos mais não extremistas, né? Então, essa imagem que eu tenho, quer dizer, eu acho que a gente está num período que precisa repensar, de fato, o que é a democracia, do ponto de vista de resolver os problemas da sociedade, claramente, e isso tem, desde as eleições passadas, né, um número muito claro de pessoas que não têm mais interesse em votar, e por isso o aumento das abstenções. Acho que é um pouco, pelo menos eu enxergo dessa maneira, né? Assim, acho que é uma visão negativa da democracia e das instituições democráticas. Tá? E em relação ao dado que a Valéria trouxe, né, para fechar aqui minha fala, em relação ao espectro ideológico, eu acho que o eleitor ele é mais pragmático mesmo, sabe? Assim, ele é mais pragmático, ele vai votar em alguns, na média, né? Ele pode votar em um cara que está no partido mais à direita, ou daqui a 4 anos, partido mais à esquerda. Então, ele tem esse caráter um pouco mais pragmático, de atender demandas locais básicas, e personalista também, o voto personalista muito mais, né? Até porque o sistema político, o sistema partidário brasileiro é muito frágil em relação às figuras. Essa literatura fala, o personalismo na política é muito grande, então o nosso sistema partidário é muito pulverizado, muito descentralizado, fragmentado, e isso pouco ideológico, isso acaba criando pouca identificação com o eleitor, isso acaba criando um eleitor mais fiel a certas figuras populistas, com discursos mais extremistas, enquanto que dizem que vão resolver o problema, que vão melhorar a democracia, etc. e tal. Eu vejo dessa maneira, assim, a impressão que eu tenho. É só o que você falou aí, Alan, que muita gente está desacreditada, realmente eu concordo com isso também. Agora, tem o seguinte também, no primeiro turno, voltando a essa questão aí, no primeiro turno, quando você vota em vereador, as ruas estão mais cheias, então o vereador, o candidato, às vezes bota uma cerveja para um grupo, aí tem samba, tem pancadão, porque acaba virando uma festa, né? Você vai votar no vereador que botou um alambrado no gramado, você joga bola, então tem tudo isso. A primeiro turno você tem incentivos, porque você vota em assembleias legislativas, você vota na Câmara de Vereadores, então isso acaba gerando um burburinho. No segundo turno, não. No segundo turno são dois candidatos a prefeito, é uma votação rápida, entendeu? Então você não acaba dispersando mais as pessoas. Tem isso também, né? Porque a eleição, o voto obrigatório faz isso, né? Gera um movimento, gera uma socialização, acaba gerando muita festa. Então, isso tem no primeiro turno, no segundo turno acaba não tendo também. Tem isso também. Eu acho que a gente tem um tanto de objeto de pesquisa aqui que não falta, né? Porque Pois é. são muitas possibilidades, né? Sem Acho que é dúvida, isso, sem dúvida. Gel. A gente chegou no nosso horário, tá? Assim, já tem mais de, acho que mais de 1 hora e quase 1 hora e 15, né? Então, nós vamos encerrar por aqui, tá? Acho que tem muitos temas que a gente poderia ter tocado, estava com uma pauta aí muito maior, mas não deu para falar sobre tudo.
eu realmente aprendi muita coisa aqui. Acho que quem está escutando, quem está assistindo também, acho que abre várias possibilidades para a gente pensar no resultado das eleições e o que isso pode gerar em termos de composições, não só as composições locais, mas a composição a nível, quem sabe, a nível nacional, pensando em 2026. E a configuração, as alianças dos partidos, eu acho que tudo isso vai ser... A gente vai pensar e discutir muito durante esses anos, né, que vem até as próximas eleições nacionais. Mas foi um aprendizado, temas muito bons, assim, realmente. Eu agradeço muito a Valéria e a Carlos por esse espaço de discussão. Em breve nós iremos disponibilizar o podcast nas nossas plataformas, alguns recortes também específicos nas mídias sociais. Ainda teremos uma última temporada, um último episódio dessa temporada, mas em breve a gente vai gravar e vai disponibilizar para vocês. Mas, mais uma vez, agradecer, realmente, né, deixar aí para... repetindo, né, acesse nosso site, www.soteroprosa.com, o nosso Instagram, @soteroprosa, e também nossas streams, né? Que é Soteroprosa Análises Contemporâneas. Nós estamos lá com vários podcasts, inclusive esse podcast estará lá até o final do mês. Bom, gente, mais uma vez, obrigado, agradecer e deixar as considerações finais aí para os colegas. Vamos só agradecer o debate aí. Obrigada, Rangel. Obrigada, Carlos. Agradecer por compartilhar essa troca, essa ideia, essa conversa com vocês. É sempre um prazer estar aqui. Exatamente, um prazer fazer esse debate aí com vocês. Faltou muita coisa, né? Mas o tempo é exíguo, não deu para falar não deu para falar mais. Né? A gente podia falar do declínio da esquerda, que não deu tempo também, mas fica para um outro episódio. Um abraço a todos aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado.